O rio está calmo. A superfície não revela nada. A anaconda. Silêncio absoluto. Força escondida. Paciência infinita. Não persegue, não ruge. Espera sob a água turva. Um movimento mínimo. Um ataque fulminante. Na margem, a calma é enganosa. A capivara. Vigilância constante. Vida em grupo. Instinto de permanecer alerta. Aproxima-se da água. Confia na rotina familiar. Mas na selva, um segundo basta para mudar tudo. Bem-vindo ao Pantanal Selvagem, onde os predadores da América do Sul reinam. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para nos motivar a continuar criando conteúdos de maior qualidade. E na sua opinião, qual é a espécie mais rara do planeta atualmente? Deixe seu comentário abaixo e vamos conversar juntos. Vamos começar! Os Andes, essas imponentes muralhas de rocha, emergiram inesperadamente das entranhas da Terra, alterando o curso dos antigos rios. Tudo estava predestinado. A água ficou represada sem saída possível. Como disse o Senhor, que as águas debaixo do céu se reúnam num só lugar e que apareça a porção seca. E assim foi. Deus chamou a porção seca de terra, e ao conjunto das águas chamou mar. E Deus viu que isso era bom, e assim nasceu o Pantanal. Uma vasta planície inundável no coração da selvagem América do Sul. Mas o Pantanal não é uma terra tranquila. É um lugar onde a mudança é a única constante. Sob a lama macia, entre inundações e secas, a natureza se regenera sem parar. Toda forma de vida aqui deve se adaptar, lutar e reivindicar seu lugar. Com uma extensão de até 195 mil quilômetros quadrados, é 20 vezes maior que os Everglades, na Flórida. Nele habitam mais de 4.700 espécies de plantas e animais. Para algumas espécies que estão perdendo seu habitat natural, o Pantanal é um salva-vidas. Esta zona de umidade abriga a maior densidade de onças pintadas e jacarés do mundo. Aqui vivem ou migram anualmente mais de 200 espécies de mamíferos, inúmeras espécies de répteis, 53 espécies de anfíbios, 325 espécies de peixes e 650 espécies de aves. O Pantanal é um mundo diferente, uma planície quase completamente plana e infinita, onde tudo depende do ritmo de duas estações, a cheia e a seca. Quando chegam as chuvas, 80% do Pantanal fica submerso. Os rios transbordam e apagam as fronteiras entre a terra e a água.
Peixes e aves convivem nas florestas inundadas, criando uma vida harmoniosa e próspera. Mas quando a chuva para, o Pantanal revela uma faceta distinta. É a temporada de desafio e adaptação. Os predadores mostram seu poder, desde onças e jacarés até as astutas raposas selvagens. O trovão ecoa, o ar prende a respiração em uma espera ansiosa. As primeiras gotas de chuva tocam a terra, seguidas de intensos temporais que cobrem a vasta zona úmida. A água transborda, inundando campos e penetrando na selva densa. Os peixes nadam alegremente nas novas águas, enquanto bandos de aves retornam de terras distantes. Por toda parte, as criaturas se preparam para a explosão de vida que uma temporada de chuvas próspera traz. A vida não apenas começa, ela explode em um redemoinho de cores vibrantes. É também o momento em que os predadores se preparam para o seu banquete. O Pantanal não é lugar para os fracos. A chuva parou e a temporada seca chega como uma prova implacável para todas as criaturas. Os rios caudalosos da estação chuvosa agora se reduzem a pequenos poços, cercados por extensos leitos de lama rachada. O calor escaldante enche o ar com uma opressiva sensação de sufocamento. Cada ser vivo luta para encontrar o recurso mais precioso, a água. Isto não é apenas um desafio da natureza, mas também uma prova de fé, porque nele foram criadas todas as coisas. Tanto nos céus como na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, domínios, principados ou potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. A seca do Pantanal não marca o seu fim, mas é parte de um ciclo natural projetado por Deus, onde as provações forjam força e resiliência. O próprio Criador designou a temporada seca como um batimento necessário no coração do Pantanal. Se a temporada de chuvas é uma graça transbordante, a temporada seca é um filtro natural. Ele permite que o sol arda em um céu sem nuvens, que a terra rache para que as raízes busquem profundidade, que os rios recuem para que a vida enfrente diretamente seus limites. Nessa severidade, nada carece de sentido. Cada gota de água restante torna-se mais preciosa, cada passo mais cauteloso, cada decisão de sobrevivência mais clara do que nunca. A temporada seca não apenas põe o corpo à prova, mas expõe a verdadeira natureza de todas as espécies. É a lei sagrada que o Todo-Poderoso estabeleceu. A vida não é concedida para existir facilmente, mas para ser temperada através das dificuldades. E é precisamente na terra rachada, onde a vida parece murchar, que o poder oculto do Pantanal se revela mais radiante. As áreas úmidas se fragmentam e os lugares que antes eram refúgio de inúmeras espécies, agora jazem desolados e áridos.
A vegetação assume um tom marrom amarelado, desprendendo um cheiro seco sob o sol implacável. Os animais são obrigados a se reunir ao redor das últimas poças de água restantes. Estas não são apenas fontes de vida, mas também campos de batalha ferozes, onde os fortes prevalecem e os fracos são rapidamente eliminados. O calor da temporada seca torna a onça pintada ainda mais decidida. Ela se desloca silenciosamente sobre o solo rachado, levantando poeira a cada passo. Enquanto sua longa cauda mantém o equilíbrio ao atravessar a grama seca, em direção aos últimos poços de água, onde todas as espécies devem se reunir em alerta máximo. Seus olhos de âmbar estão fixos em uma capivara que ficou para trás do grupo, absorta em sua sede, sem perceber o perigo que se aproxima. Quando a capivara dá um passo fatal, a onça ataca instantaneamente, acelera a quase 60 km por hora em poucos metros e dá um salto poderoso sobre o alvo. Com uma força de mordida de até 1.500 libras por polegada quadrada, ela morde profundamente o pescoço da presa. A luta é breve antes que tudo termine. A onça arrasta a capivara para a sombra, em meio à terra árida do Pantanal, onde a vida e a morte são decididas, muitas vezes, em questão de segundos. As onças do Pantanal são autênticos guerreiros. Diferente de seus parentes na Amazônia, devem se adaptar ao ritmo extremo das áreas úmidas sazonais. Quando as águas recuam, caçam em terra firme e aproveitam sua habilidade de nadar para enfrentar jacarés de até 400 quilos. Não são apenas os predadores mais fortes da América do Sul, mas também símbolos de resiliência e paciência. Apesar de viver em um ambiente hostil, a onça desempenha um papel fundamental no equilíbrio do ecossistema. Ao eliminar indivíduos fracos ou doentes, mantém o equilíbrio natural e protege a saúde das populações de herbívoros. Na cultura local, a onça é vista como a alma desta terra, a encarnação da força primordial e da ordem natural. No meio do Pantanal seco e desafiador, seu olhar dourado se torna um símbolo de sobrevivência, onde apenas os mais fortes e adaptáveis podem prevalecer. Quando a onça abandona o poço após uma caçada bem-sucedida, o mundo não recupera sua calma. Em outro canto, onde ondas suaves se formam na água rasa, uma criatura diferente reina em seu próprio domínio. No Pantanal, se a onça é a soberana da terra firme, debaixo d'água ninguém pode disputar o trono do jacaré. Com uma população de aproximadamente 10 milhões de exemplares, eles constituem uma das maiores concentrações de crocodilianos do mundo.
Imóvel sob a água turva, o jacaré deixa visíveis apenas os olhos brilhantes e as narinas. Com cerca de 3 metros de comprimento e alguns exemplares passando de 3,5 metros, é um mestre da camuflagem. Sua pele de tons verde-oliva e marrom se confunde perfeitamente com as águas cheias de sedimentos. Qualquer presa que se aproxime raramente detecta o perigo à espreita. O jacaré não se caracteriza pela rapidez. Sua arma principal é a paciência absoluta. Um cardume de peixes nada por perto, preso no espaço reduzido de uma poça. O jacaré não se apressa, seus pequenos olhos seguem cada movimento. De repente ocorre o ataque. Com uma mordida de força descomunal, de até 2.000 libras por polegada quadrada, ele agarra o peixe maior. A presa luta debilmente, mas não tem chance de escapar do predador perfeito. Em segundos, tudo volta à calma, como se nada tivesse acontecido. Qualquer criatura que se aventure neste território pode se tornar facilmente a próxima refeição do jacaré. Ele não caça apenas para sobreviver. Na temporada seca, cada pequena poça se torna um território valioso que deve ser defendido. Um jacaré adulto não hesita em afugentar indivíduos menores para proteger sua fonte de vida. No ecossistema do Pantanal, o jacaré desempenha um papel essencial como guardião do equilíbrio natural. Alimenta-se de presas fracas, doentes ou mortas, mantendo a água limpa. Além disso, é parte fundamental da cadeia alimentar. Os filhotes ou indivíduos mais fracos costumam se tornar presas da onça-pintada, seu maior inimigo. No entanto, esta relação nem sempre favorece o felino. Na água, onde o jacaré tem a vantagem, mesmo uma onça adulta deve agir com cautela ao enfrentar um jacaré. A temporada seca no Pantanal exige uma adaptação extrema. Quando a água acaba, os jacarés se enterram no barro úmido, reduzem seu ritmo cardíaco e entram em um estado de letargia temporária. Esta habilidade permite-lhe superar as condições mais duras, esperando pacientemente até que as primeiras chuvas retornem. E quando as águas sobem, o jacaré ressurge como um rei retomando seu domínio. Se a onça é o predador rápido e audaz, o jacaré representa a paciência que desafia o tempo. Sua existência não depende apenas da força, mas de sua incrível capacidade de adaptação. Lembre-se de que, sob a aparente calma da superfície, há um rei silencioso observando e esperando o momento certo para reafirmar seu poder. Logo abaixo das águas turvas, um predador silencioso apareceu. Não precisa se apressar, mas quando ataca, nenhuma criatura escapa de sua constrição letal.
A sucuri, uma das maiores serpentes do mundo, é o símbolo lendário do Pantanal. Pode chegar a 8 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos. Não se deixe enganar pelo seu tamanho imponente. A sucuri é um predador calculista. Sua periculosidade caminha lado a lado com sua aparência descomunal. É um caçador silencioso que nunca falha. Sua camuflagem natural, que se funde com a vegetação e a lama, confere-lhe uma vantagem definitiva, especialmente durante a noite. A sucuri permanece imóvel sob as águas turvas. Ela não persegue suas presas de forma impulsiva. É uma mestra na arte da emboscada. Seu corpo se mimetiza com os galhos submersos ou se enterra na lama. O ambiente ao seu redor parece inquietantemente tranquilo. Apenas seus pequenos olhos, que sobressaem da superfície, monitoram tudo em silêncio. Um roedor entra em um território onde nunca deveria estar. Uma capivara também desce tranquilamente à margem do rio, sem suspeitar de nada. Até um jovem jacaré próximo, desprevenido, torna-se uma possível vítima. O ataque ocorre em um instante, tão rápido quanto um raio. A sucuri lança-se sem dar tempo para reação. Com uma pressão de cerca de 90 libras por polegada quadrada, a constrição interrompe o fluxo sanguíneo e provoca asfixia em questão de minutos. Essa é a sua estratégia, implacável e infalível. Um assassino silencioso e aterrador no coração do Pantanal. Os rios caudalosos e a densa vegetação fornecem à sucuri refúgio e alimento abundante. Durante a temporada de chuvas, a sucuri amplia seu território de caça, deslizando entre as florestas inundadas, espreitando qualquer criatura desafortunada. Embora seja um predador formidável, a sucuri não está sempre caçando. Uma refeição substanciosa pode mantê-la por semanas ou até meses. Depois de um banquete, costuma buscar um lugar tranquilo para digerir. Este é o momento em que a sucuri está mais vulnerável, já que seu metabolismo lento a torna menos ágil. A sucuri é um elo crucial na cadeia alimentar. Ela ajuda a controlar as populações animais, caçando presas fracas ou doentes e contribuindo para a saúde de outras espécies. No mundo do Pantanal, as criaturas maiores sempre têm um papel insubstituível no interminável ciclo da vida.
Enquanto a sucuri permanece enterrada na lama úmida, esperando o retorno das águas, a temporada seca se torna um campo de batalha implacável para todos. Como um dos guerreiros mais notáveis desta terra, a capivara demonstra em silêncio sua força e resistência. O maior roedor do mundo pode atingir 1,30 m de comprimento e pesar 50 quilos. Apesar de seu tamanho, carece de garras afiadas ou velocidade excepcional para enfrentar a onça ou o jacaré. Sua maior arma é a unidade do grupo. Um predador nunca enfrenta um indivíduo só, mas sim todo um bando. Um bando de capivaras costuma ter de 10 a 30 indivíduos. Na temporada seca, quando o ambiente fica mais hostil, o grupo pode superar 50 membros. Viver em grupo reduz o risco de ataques. Enquanto alguns vigiam, o resto se alimenta. Diante do perigo, os vigias emitem um som de alarme, alertando todos para correrem para a água. Lá estão mais seguras, já que as capivaras são nadadoras especialistas. Podem deslizar agilmente pela superfície. A água é tanto um refúgio quanto uma fonte de perigo. No entanto, embora consigam evitar os caçadores em terra, ainda enfrentam o risco de ataques debaixo d'água, especialmente do jacaré-açu, um predador implacável. A relação entre capivaras e jacarés é fascinante e imprevisível. No Pantanal, não é raro ver um jacaré descansando ao sol perto de capivaras, mas essa convivência pode virar conflito num instante. É uma interação que nunca se pode prever totalmente. Na seca, a capivara aproveita o que resta: grama seca, raízes e as poucas plantas aquáticas ao redor das poças. Graças ao seu sistema especializado, podem processar alimentos fibrosos que poucas espécies consumiriam. Elas também praticam a secotrofia para maximizar a energia em tempos de escassez. Em uma poça rasa, um grupo de capivaras descansa enquanto os adultos vigiam. Um leve ruído da outra margem interrompe a calma. O predador chegou. A onça precisa calcular cada movimento, pois um ataque falho faria o bando escapar. O cheiro do felino desperta os instintos das capivaras, que se lançam na água em segundos. Nem todas as caçadas terminam em tragédia. A taxa de sucesso das onças com as capivaras é menor do que com cervos. Graças ao alerta do grupo, a maioria consegue escapar ilesa. A capivara desempenha um papel crucial no equilíbrio do ecossistema. Elas controlam o crescimento da vegetação, evitando a invasão de espécies indesejadas. Além disso, seus excrementos enriquecem o solo, facilitando um crescimento vigoroso da flora quando as chuvas retornam.
No Pantanal, a capivara não é a mais forte nem a mais rápida. No entanto, sobrevive graças à sua unidade, capacidade de adaptação e inteligência. De natureza pacífica, raramente entra em conflito, sendo um símbolo de convivência e resiliência em um ecossistema hostil. Quando a temporada de chuvas cobre o Pantanal com um manto de água, nem todas as espécies se assustam. Emerge uma figura alta, lenta e majestosa. O cervo do Pantanal, antigo habitante das águas rasas, lembra que este lugar não pertence apenas aos predadores, mas também aos que têm paciência. O cervo do Pantanal está amplamente presente aqui, sendo esta uma das maiores populações restantes no mundo. O maior cervo da América do Sul pode pesar até 125 quilos e medir quase 1,20 m até o ombro. As galhadas do macho podem superar 60 centímetros de comprimento. Suas patas longas e fortes permitem caminhar pela lama profunda, enquanto seus cascos largos distribuem o peso, garantindo firmeza no solo macio. Mas não possui apenas força. O cervo do Pantanal também ostenta uma beleza especial. Quando o sol está no alto, ele costuma buscar uma pastagem alta para descansar. Seu corpo coberto de pelagem dourada brilha sob o sol tropical. As manchas de pelo escuro nas patas e no pescoço ressaltam sua silhueta elegante, apesar de seu grande tamanho. Ele se deita, respirando lentamente, com as orelhas girando para cada som. Às vezes, estica as patas e fecha os olhos, como se contemplasse a vasta terra. Nesse momento, o Pantanal deixa de ser um campo de batalha para se tornar um quadro de harmonia. Para as comunidades locais, o cervo do Pantanal é um símbolo da água, da resiliência e do vínculo profundo com a natureza. Muitos consideram o surgimento do cervo perto das pastagens como um sinal de uma boa temporada de chuvas. Na cultura local, ele representa a nobreza e a persistência, aparecendo na arte popular como um espírito protetor das áreas úmidas. O cervo do Pantanal se desloca conforme as estações. Na cheia, vai para terras altas. Na seca, retorna às pastagens ricas em nutrientes. A cada ano, a fêmea dá à luz um único filhote após 8 meses de gestação. Eles nascem entre as gramas altas da temporada de chuvas. Sua sobrevivência depende da estabilidade do ambiente, mas o Pantanal sempre desafia até os mais pacíficos.
Beber água é sempre uma aposta contra o perigo. Onças patrulham as margens e qualquer mudança no vento pode revelar sua posição. Quando sente ameaça, o cervo foge com passos poderosos, espalhando água como se fosse chuva. Não precisa ser o mais rápido, precisa apenas ser rápido o suficiente para escapar. Hoje, ele também sofre com as mudanças ambientais. Quando as áreas úmidas se fragmentam, as rotas naturais se quebram e as populações ficam mais vulneráveis a secas e incêndios. No entanto, ele segue presente como um símbolo vivo. Sob o pôr do sol, sua silhueta erguida entre a grama cria uma cena sagrada. Ali, ele é a encarnação do equilíbrio entre a água e a terra, a esperança de que o Pantanal ainda conserva sua alma. Em meio às águas crescentes, um grupo de ariranhas irrompe como flechas rompendo a superfície. A água fresca traz vida e desperta os instintos dos reis do rio. As ariranhas estão mais ocupadas do que nunca. Sua presença é vibrante, cheia de energia e barulho. Com até 2 metros de comprimento e 30 quilos, elas são as maiores da família dos mustelídeos e dominam os rios do Pantanal. Espécies com patas palmadas têm habilidade extraordinária para nadar, e as ariranhas podem atingir 14 km por hora debaixo d'água. Seu poder reside no tamanho e na estrutura social. Uma família de ariranhas geralmente é composta por 5 a 10 membros, liderados por um casal reprodutor dominante. Suas caudas batem na água enquanto o grupo se desloca rápido. Um som característico ecoa, sinalizando o início da caça. Suas fortes vocalizações são uma declaração no Pantanal. O líder do grupo encabeça o bando com um olhar aguçado. Ele detecta um cardume nas profundezas túrbidas. Nenhum peixe está a salvo diante da estratégia de caça perfeita das ariranhas. Uma rápida troca de olhares basta para que todos atuem coordenadamente, cada um assumindo seu papel com precisão. Os peixes entram em pânico e são acuados. As ariranhas mais jovens esperam como armadilhas vivas. Um salto poderoso rompe a superfície, capturando um enorme bagre que luta desesperadamente, mas sem sucesso. O banquete familiar das ariranhas começa. A vida no Pantanal nem sempre é tranquila. A cheia oferece um banquete onde os grandes se alimentam dos pequenos. O jacaré preto é o inimigo ancestral das ariranhas. O líder do grupo está sempre alerta diante de qualquer ameaça. Ele solta um grito estridente que reúne o bando em uma formação sólida. Estão prontos para enfrentar qualquer intruso.
Hoje, a comida foi garantida. As risadas das ariranhas ecoam, dissipando a tensão. Elas brincam enquanto treinam os mais jovens. Mas nem tudo é simples. Os guerreiros sabem que um momento de descuido pode transformá-los em presa. Ao fim do dia, a família retorna ao lar construído com troncos. Os filhotes são protegidos pelos mais velhos. O líder permanece vigilante. O Pantanal muda, mas as ariranhas permanecem fortes e unidas como uma família. Não importa se o rio transborda ou seca, elas continuarão lutando para proteger seu território. Acima dos rios e das florestas inundadas, outra criatura reina. Das alturas, a arpia observa em silêncio, pronta para a caçada. Com uma envergadura que passa dos 2 metros, a arpia plana sem pressa. Os olhos aguçados varrem o dossel. Dessa altura, ela quase desaparece no céu acinzentado. Abaixo, macacos pregos saltam alheios ao perigo. A arpia fixa o alvo. Um macaco afastado do bando, absorto com um fruto. Um leve descuido e a posição fica exposta. A arpia lança-se de quase 30 metros a 80 km por hora. Tudo acontece em um instante. Ela agarra a presa com garras de 13 centímetros, afiadas como lâminas. O macaco mal consegue gritar antes de ser erguido. O restante dos macacos prego entra em pânico e dispara entre os galhos, mas já é tarde demais. A arpia sobe rápido e desaparece entre as folhas com a presa. No ninho, construído com grandes galhos no topo da árvore mais alta, 2 filhotes esperam ansiosos. Isto é a primeira lição para a próxima geração sobre como sobreviver no Pantanal. A arpia é a soberana do céu e peça-chave no equilíbrio do ecossistema da floresta. Ao caçar preguiças e macacos, ela regula as populações. Com visão 8 vezes mais aguda que a humana, detecta movimentos a centenas de metros. Suas garras esmagam ossos e permitem agarrar os galhos mais finos. No entanto, ela nem sempre tem sucesso. Às vezes, as presas oferecem resistência ou se escondem bem, obrigando a águia a se retirar. Sua força é a paciência. As folhas sussurram com passos rápidos sobre a terra úmida. Um bando de quatis aparece como exploradores, trazendo energia após as primeiras chuvas. Sob o dossel, as caudas aneladas dos quatis se erguem, sinalizando um dia de atividade. Avançam como um pequeno exército organizado. O líder vai à frente farejando o solo. A floresta ganha vida com a busca do bando. Um sobe num tronco em busca de insetos. Outro pula para pegar frutas maduras em um galho alto. Os jovens seguem o bando com curiosidade infinita. Do alto, tucanos observam com seus bicos laranjas. Eles esperam que os quatis deixem cair alguma fruta. No caminho, o bando frequentemente desperta as piraputangas na margem. Quatis são fundamentais no ecossistema. Enquanto percorrem a floresta, dispersam sementes das frutas que comeram. Essas sementes logo germinam, dando lugar a novas plantas nutridas pela terra úmida.
palmeiras crescem, tornando-se refúgio para araras e alimento para capivaras. Assim, os quats contribuem silenciosamente para o ciclo de destruição e renascimento do Pantanal. Mesmo assim, o perigo espreita, um movimento entre os arbustos, talvez uma onça. O bando forma um círculo defensivo com os jovens no centro. Um grito de alarme quebra o silêncio. Os tucanos voam alto. Sem vantagem, a onça retira-se silenciosamente, deixando o bosque recuperar seu ritmo. Quando o perigo passa, os quats retomam a atividade, revirando as folhas em busca de sementes. Na temporada de chuvas, os quats são os artistas que preenchem de movimento o quadro da natureza. Cantos de pássaros se misturam ao sussurro das folhas, enquanto macacos pregos saltam entre as árvores. Este bando de coletores incansáveis busca constantemente frutos maduros com suas mãos ágeis. Um fruto cai no rio, imediatamente piraputangas saltam para pegar o prêmio. A relação entre macacos e peixes é única no Pantanal. No céu, tucanos observam atentamente a colheita dos primatas. Eles não competem, mas compartilham os restos. Onde cai um fruto, os tucanos voam para pegar o que foi deixado. Com bicos leves, pegam o que fica longe. Um carcará plana em círculos buscando restos no solo. No Pantanal, nada se desperdiça. Embora a floresta transborde vida, os animais não baixam a guarda. Macacos prego vigiam constantemente seu entorno. De repente, um deles para. Ele detectou algo. O sussurro não é o vento. Uma onça aparece entre os arbustos densos. Seus passos são cheios de autoridade. Ao notar o perigo, o líder dos macacos emite um grito de alarme. A manada para e os filhotes agarram-se às mães. O grupo retira-se para o alto das árvores. Tucanos decolam, emitindo avisos. O carcará também muda de rumo e se afasta do perigo. A onça não pegou a presa, mas sabe que o Pantanal oferecerá novas chances. O bando logo volta à rotina. Os jovens brincam enquanto aprendem a coletar. No rio, as piraputangas seguem buscando o que os macacos deixam cair. O Pantanal recupera seu barulho. A vida nunca para, mas também nunca perde a vigilância. Sob a aparência de caos, cada criatura compreende o ciclo incessante de esperança e desafios. Mergulhemos na água para ver como o predador vira presa. Piranhas, o terror dos peixes pequenos, nunca imaginaram virar almoço de uma ariranha. Para a ariranha, a piranha não é desafio. Com mordidas precisas, ela captura a presa. Em um piscar de olhos, a ariranha sai à superfície para comer. As piranhas restantes buscam escapar. Piranhas atingem 50 centímetros. A de barriga vermelha é a mais agressiva e o terror das águas profundas. Em grupos, elas mostram seus dentes afiados como lâminas de serra. Num banquete, esses dentes rasgam carne em poucos segundos.
A piranha preta tem uma das mordidas mais potentes, cortando com precisão mortal. No entanto, elas também são as faxineiras do ecossistema do Pantanal. Consomem carcaças e peixes feridos, limpando a água e prevenindo bactérias. Esse papel é vital na temporada de chuvas, quando a matéria orgânica aumenta. A agressividade das piranhas é exagerada. Elas atacam mais quando têm fome ou sentem sangue. Em certas regiões, a piranha de barriga vermelha é comum em aquários. Devem ser criadas sozinhas ou em grupos de 4 ou mais para evitar a agressividade mútua. Elas raramente representam um risco para os humanos, mas ataques ocorrem se o cardume estiver estressado. A piranha é um carnívoro eficiente com dentadura única. Seja como predador ou presa, a piranha é um elo essencial no equilíbrio do ecossistema. Sob as águas, elas são um exemplo de adaptação no desafiador Pantanal. Aqui, os papéis se invertem constantemente em um ciclo eterno. O Pantanal seco alcançou seu limite, mas a natureza sempre se cura. Um trovão ecoa do céu. As primeiras gotas caem, misturando-se à lama como uma bênção divina. Os peixes saltam celebrando a ressurreição do rio. O aroma da terra úmida é um hino de gratidão ao Criador. O Pantanal se renova. A grama brota e as palmeiras exibem novos rebentos verdes. É um testemunho de paciência e fé, valores que Deus nos ensina. Ariranhas nadam no rio cheio, celebrando a generosidade da natureza. Uma onça caminha lentamente no lodo, avaliando seu entorno com calma. A cheia chegou, a era de caça recomeça. Um grito agudo rompe o silêncio. O som abre caminho para um concerto. A arara azul grande aparece no céu. Suas asas azuis despertam a vida após as primeiras chuvas. Mais de 75% da população mundial de araras azuis vive no Pantanal. Com 1 metro, ela é o símbolo da região. Sua plumagem azul brilhante é inconfundível e se destaca no ecossistema. As bordas amarelas nos olhos e no bico criam um contraste majestoso. Comem sementes duras de palmeiras, como a bocaiúva, que seu bico tritura facilmente. O voo da arara azul é uma dança aérea em pares ou grupos, preenchendo o ar com gritos rítmicos. Seus chamados anunciam sua presença e comunicam mensagens entre as aves. Cada som serve para encontrar parceiros ou alertar sobre perigos no Pantanal. Elas desempenham um papel vital consumindo frutos de acuri e bocaiúva.
Sua grande contribuição é a regeneração da floresta ao dispersar sementes. Essas sementes germinam e permitem que novas árvores cresçam e enriqueçam a mata. Enquanto as araras buscam frutos, capivaras ouvem os sons do céu. Tucanos também participam do banquete, ajudando na dispersão das sementes. As araras azuis formam vínculos para a vida toda, cuidando-se com afeto. Elas superam adversidades juntas e costumam limpar as penas uma da outra. A reprodução ocorre no início das chuvas, em ocos de árvores altas como a sumaúma. Filhotes nascem após 30 dias e são alimentados pelos pais até crescerem. Após 3 meses, aprendem a voar, mas ficam perto dos pais até amadurecerem. Essas araras majestosas cumprem a missão de manter a vida no Pantanal. São o testemunho da criação, asas azuis e sementes que garantem o ciclo eterno. O Pantanal, a maior planície inundável do mundo, já foi um paraíso de vida. As vastas florestas e os rios criam um ecossistema de 150 mil quilômetros quadrados, maior do que a Inglaterra. Hoje, o lugar é um campo de batalha entre a natureza e o homem. Nos últimos 50 anos, o Pantanal perdeu 20% de sua superfície natural. Entre 2024 e 2025, a região enfrentou uma das piores secas da história. As chuvas caíram 32% em relação à média histórica, fazendo com que o Rio Paraguai e seus afluentes atingissem mínimas históricas e que muitas áreas alagadas e lagoas secassem rapidamente. A temperatura subiu 1,8 graus Celsius, transformando a terra em solo rachado por meses. As espécies icônicas do Pantanal estão sob grande pressão. O jacaré do Pantanal, o rei dos pântanos, é obrigado a dividir as poucas poças restantes com centenas de outros indivíduos. A sobrevivência dos filhotes de jacaré caiu 18% devido à falta de comida e competição. A arara azul grande luta para encontrar as palmeiras que a alimentam. Sem chuva, as árvores não dão frutos, reduzindo a reprodução em 15%. A espécie piraputanga diminuiu 27%, afetando ariranhas e aves aquáticas. A seca torna a floresta vulnerável a incêndios. Faíscas de fazendas viram grandes focos. Em 2025, 365 mil hectares foram destruídos, uma área equivalente à cidade de Madrid. Nesse mar de fogo, a onça perdeu 12% de seu território. Esses predadores de topo são obrigados a se aproximar de áreas habitadas, correndo o risco de serem perseguidos.
Filhotes vulneráveis raramente sobrevivem à seca por falta de abrigo. A ariranha, que depende de água limpa, viu sua população cair 25% em áreas poluídas. Muitas famílias abandonaram seus territórios. O Pantanal desaparece num ritmo alarmante. Em 5 anos, 7.200 km² viraram plantações de soja e pasto, fragmentando corredores naturais. O tucano, com o característico bico alaranjado, também enfrenta um futuro incerto. A perda de árvores maduras reduz drasticamente os locais de nidificação. A água, fonte de vida, tornou-se ameaça por causa de agrotóxicos e mineração. Fertilizantes e agrotóxicos escorrem para os rios, causando eutrofização. As algas se multiplicam e consomem o oxigênio da água. Atualmente, 82% das subbacias do Pantanal sofrem com a poluição. A capacidade reprodutiva da piraputanga caiu 30%, impactando a ariranha e o carcará. Em 2025, a mortalidade de filhotes de jacaré subiu 20% devido à qualidade da água. O Pantanal é um presente milagroso do Criador. Mesmo na seca e no fogo, há esforços incansáveis para preservar a vida. Reservas como o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense e a Estação Ecológica de Taiamã são fortalezas para onças e ariranhas. O Sesc Pantanal, maior reserva privada do Brasil, é um centro de restauração. Cada palmeira plantada é uma oração pelo futuro. Desde 2018, novas mudas trazem esperança para a arara azul grande. A obra de Deus se reflete em cada broto que vence a terra árida. Satélites monitoram o fogo e programas ensinam a gestão sustentável. O Pantanal é um tesouro global. WWF e USAID trabalham com as comunidades. A população de ariranhas subiu 25% na última década graças a essa união. Com fé e determinação, proteger esse legado é possível. Se você ama a natureza, compartilhe suas impressões nos comentários. Suas palavras motivam a defesa da biodiversidade para as futuras gerações. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Nos vemos na próxima aventura.